capítulo aqui, ó. Minha amiga levou o Glória a Deus! Vamos para a segunda parte, né? Parte B da nossa aula do Gênesis. Agora nós vamos estudar a chamada de Abraão. Está do capítulo 12 ao capítulo 25. Abraão. Antes, como era o nome dele? Abraão. Ô, cabra bom. Abraão. Depois o nome dele vai se tornar Abraão, lá no capítulo 17, do 4 a 5. Abrão significa pai elevado. Abraão significa pai das nações. Ele era semita. Olha aí. Semita é da descendência de quem? De Noé. Tá ficando é da descendência de Sete. Sem era um dos filhos de Noé. Deus escolheu a descendência de Sem para receber as suas bênçãos pela graça. Olha aí, de Noé, Deus já escolheu um dos filhos para ser abençoado, para ser a descendência desse povo santo. Né? Deus escolheu Abrão para ser o pai das nações de Israel. Deus escolheu Abrão para revelar sua revelação e o plano da redenção do homem. Que plano era esse? A redenção do homem por quê? Porque ele pecou lá no Éden, certo? Então ele precisava ser redimido. Para ele voltar para Deus, Deus projetou, fez todo um plano. Sempre buscando um povo, fazer um povo santo, mas só que só foi possível com o filho dele, porque com nós mesmos nunca iria dar certo. Nunca iria dar certo, muito bem. Porque o homem tem essa natureza pecaminosa. Tá certo? Mas por que Abraão? Como é que Deus escolhe? O que é que vocês acham? Como é que Deus escolhe? Como é que Deus te escolheu, Antônio? Pergunta difícil. Daniel, como é que Deus te escolheu? O que é que tu acha? Qual foi o critério que ele usou? Ixi, acho no meu ponto. Deixa de mangar. O livro chega a ficar vermelho, olha. É porque eu acho que eu tinha muita coisa boa para fazer aqui na terra. Eu tô aprendendo com o pastor Oscar. Tá certo. Gente, olha. Amigo, qual foi o critério que Deus usou para te escolher? Porque com esse teus óculos tortos aí, eu tenho certeza. Mas dá pra ver que eu não faço assim. Assim não, mas assim eu vou. Eu vou trazer a armação que eu lhe prometi. Não é? Qual foi o critério que Deus usou? Porque eu tava fazendo muitas coisas erradas no mundo. E ele me escolheu pra. Mas aí não vamos por esse negócio do errado, não. Ele está querendo montar uma nação santa, um povo santo. Ele tem um propósito na nossa vida. Olha a rica aí, a rica pega logo pesado, né? Propósito de uma nação santa para morar no céu. Tá entendendo? Vamos ver que Deus, pela sua presciência, que sabe todas as coisas, mesmo o Antônio numa vida de pecado, desmantelado, mais que carreira de bacurim, só perdia para o pastor Walter. Mas Deus sabia da escolha que Deus tinha feito, que no coração dele havia um espaço para receber o seu filho, que a redenção só seria através do filho dele. Porque, gente, ó, vamos entender uma coisa. Abrão, olha, o que é que diz assim, ó. A terra de Abraão era Ur dos caldeus. A Caldeia era uma terra. Na época, os caldeus eram um povo rico, mas era um povo muito idólatra. A idolatria reinava. E nós éramos idólatras também, não era verdade? A Caldeia fica ali no sul da Babilônia, ela fica entre o rio Tigre e o Eufrates. Hoje em dia,
Lá é o Iraque. Olha aí como é ainda hoje em dia. Quem é o Iraque hoje em dia? Ainda é, a pecaminosidade ainda é muito grande. O Iraque hoje é praticamente o cara que está abastecendo de arma o Hamas para lutar contra o povo de Deus. Quer dizer que desde lá, Deus tirou de lá Abrão, né? Essa região era a região de Nimrod, onde ele estabeleceu o reino rebelde. Era uma terra civilizada, comercial, educada e cheia de idolatria. De lá, Abrão saiu e permaneceu em Harã, ou Padan-Arã. Como é que Deus diz? Abrão, como foi o chamado de Abrão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus com certeza já conhecia o coração desse homem, que era um coração quebrantado. Porque como é que o cara vai sair da terra dele, perto dos parentes, onde tem tudo, um canto que ele não sabe nem onde é? Agora, vamos lá para a ordem de Deus de novo. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Então, parente não tinha que estar no meio do negócio, não. Mas quando Abrão sai, ele leva quem? Leva o pai e leva um sobrinho. Já não estava cumprindo o que Deus determinou, né? Estava errado. Abrão fez igual a irmã Santa Terezinha, chorando pelo sem a lei. Abrão leva o pai. Só que em vez de seguir caminho, eles pararam em Harã. Tinham acabado de sair. Era para seguir caminho. Deus não ia mostrar. Só que pararam um dia ali, armaram as cabanas. Aí o pai dele disse: meu filho, ficar aqui tá bom, vamos dar um tempo aqui, olha aí, ó. Você leva alguém que Deus não mandou, ele vai te atrasar. Mas era o pai dele, sim, daí? Quem não aborrece pai, mãe, filho, eu tive que andar comigo. Mas era meu pai. O outro disse: não, deixa eu enterrar meu pai. Não, deixa os mortos enterrar os mortos. Você vai dizer assim: pai, Deus tem um coração muito puro. Aí ficou até o pai morrer. Quanto tempo ele não perdeu de chegar na terra? Aí ele sai e leva o sobrinho. O sobrinho deu problema para ele, mas foi muito. Não foi, não? Qual foi os problemas que o sobrinho deu? Quem se lembra aí? O nome desse cababão, como era? Hein? O nome desse cababão, Ló. Qual foi o problema que Ló deu? Lá da ação, do amigo Ovo, né, que tinha. Primeiro, se você está do lado de um escolhido de Deus, aprenda isso. Você vai prosperar. A Bíblia diz que Ló prosperou. A ponto dos animais de Ló ser igual o de Abrão, os empregados de Ló já estavam brigando com os empregados de Abrão. Já não tinha pasto para todo mundo. E o próprio Ló chega de ti, está dando mais para nós dois não, olha aí. Foi o tio que tirou ele do aperto. Aí Abraão, na sua, depois escolha. Se ele é um sobrinho que estava sendo abençoado pelo tio, ele devia dizer o quê? Não, tio. É o seu tem a primazia. E nada, ele correu o olho nas campinas mais verdejantes que tinha. No melhor que tinha. Muitas vezes, o nosso olho humano nos engana.
Olha, se não é propósito de Deus, não se agrade com as coisas bonitas, não. Ele escolhe, Abraão diz, se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí ele escolheu o lado que tinha mais pastagem, mais água, levou o pessoal lá, só que ele estava caminhando para onde? Sodoma e Gomorra. Duas cidades que seriam destruídas por Deus logo e logo. O olho viu a terra bonita, mas não viu o que estava por trás da terra. Às vezes o cara vê a menina bem bonitinha, mas não vê o que está por trás da boniteza, aí ele se rola. Aí nós sabemos que eles foram atacados, foram todo mundo preso. Abraão é preciso formar um exército de 318 homens, vai lá brigar pelo sobrinho, salva o sobrinho, pega tudo. Então, esse sobrinho continua dando problema. Mas como ele estava perto do homem de Deus, estava sendo abençoado por conta disso. É tanto que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, a pedido de Abraão, Deus permite tirar o sobrinho de lá. O sobrinho sai, mas há uma determinação. Ninguém olha para trás. Mas o coração da mulher dele estava preso naquela terra. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E eles fugiram e pediram permissão para ficar numa caverna. Aí nessa caverna acontece o quê? Tudo porque levou uma pessoa que não foi ordem de Deus. Essa pessoa trouxe problema até Jesus. Aí o primeiro caso de incesto. Ele engravida as duas filhas. Duas nações que no futuro vão se levantar contra o seu próprio povo. É o que está acontecendo, né, pastor? Vocês estão entendendo como é? É complicado. Arã se localiza bem ao norte de Damasco. De Arã, ele viajou para Siquém, localizado na Palestina, perto da cidade de Samaria. Aí é a caminhada que ele deu. Quando houve uma grande fome na Palestina, ele foi ao Egito e depois voltou de lá, muito rico, para Betel, na Palestina. Lugar em que se separou de Ló e depois continuou a morar na terra de Canaã. Olha, quando a fome cresceu, olha o perigo que é, gente. Olha, quando o negócio aperta, você vai ver a história no Antigo Testamento. Sempre o povo corre para onde? Para o Egito. O crente, quando passar por ele, volta para onde? O Egito é o mundo. O mundo dá solução temporária, não é solução permanente. Resolve teu problema ali ligeirinho, mas acaba com a tua vida. Qual foi? Abraão foi. Liso, com fome, e saiu de lá rico. Saiu de lá rico. Mas o que foi que aconteceu? Quando eles foram chegando no Egito, o que é que Abraão diz para Sarai? Minha filha, presta atenção que eu vou te dizer aqui no pé do ouvido. Chega lá, se perguntarem se tu é minha esposa, tu diz que não. Tu diz que é minha irmã. Porque senão eles vão me matar para ficar contigo. Tu é uma mulher bonita, formosa e tal. E assim fizeram. Chegou lá a mulherona bonita, o faraó lá de cima olhou, olha ali, que pitelzinho. Tal. Ah, não, vai buscar. Segundo alguns estudiosos, foi a primeira 2 de 500 da Bíblia. Quando o faraó leva a mulher, leva Sarai para lá e passa a noite com ela, a negada dos pastores ficam dizendo, não houve nada. Olha, lê a Bíblia. É tanto que a maldição caiu no reino dele. De imediato. Ele disse, pai, para que tu mentiu para mim? Não, mas ela é minha irmã, só que
leva tudo que tem, deram joia, deram tudo, se mandaram. Abraão achou bom? Parece que lá na frente ele quer fazer de novo, né? Chega lá, ela só dorme uma noite lá e eu saio rico. Um negócio, né? Perdeu a mulher, foi? Perdeu não, macho. Foi Voltou. uma noitinha. Só que ele tinha dado pra tua irmã, né? É, foi só Faraó. uma besteirinha de nada. Aí foi. Foi só uma dor de cabeça. Olha aí o seu. Ainda voltou, Michel? Voltou rico. E Ló ainda estava com ele nessa época. Aproveitou da riqueza. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para uma terra. Como? Pela fé. Gente, quando Deus chama, a atitude para que a gente cumpra o chamado de Deus tem que ser pela fé. Porque, meu, se a gente olhar com os nossos olhos, nós terminamos fazendo a coisa. Porque nós vamos pesar, né? Mas eu não vou ter tempo. E o meu trabalho? E os gastos que eu vou ter? Ou você age pela fé para fazer o que Deus está mandando e esperar as bênçãos vir direto dele, ou a gente vai continuar protelando. Ah, tem gente que diz assim, não, eu tenho um chamado missionário. Mas aí eu sou doida para casar. Ter minha família. Aí casa, tem filho, aí... Não, mas quando o menino crescer, eu vou. E nesse negócio, não cumpre o chamado dela diante de Deus nunca. Porque pela fé ela não está agindo pela vontade dela. Deus chamou Abrão e com ele fez um pacto incondicional pela graça. Não dependeu de Abrão o que Deus tinha decidido fazer por ele. Mas sim, Deus totalmente. Olha, o pacto que Deus fez com Abraão, só Deus poderia cumprir. Abraão não podia. É olhar para nós. O pacto de Deus com a gente pode cumprir 100%? Nós nunca vamos cumprir. Se Deus não for misericordioso, cheio de graça, meu, nós sempre vamos estar dando trabalho. Nós sempre vamos estar dando problema. A família de Abrão e o próprio Abrão, eles eram idólatras. Olha aí, Deus formou um cara idólatra. Eu fui buscar lá no meio. Mas ele conhecia o coração. Às vezes você diz, olha, o meu filho, o meu tio, o meu sobrinho, não estão nem aí por Deus, tem uns indo para macumba, outro... Mas se o coração dele ainda há uma brecha para o Senhor e ele é um eleito, ele vem. Nem que seja que nem nós, né, Antônio? No último minuto do segundo tempo, já chegamos na prorrogação. Mas vem. Está entendendo? Então, observe Josué, né? Deus prometeu fazer com Abraão. Josué vai dizer lá no capítulo 24, 2. Vocês precisam em casa, quando estiver estudando, dar uma olhada nessas referências. Porque se a gente for ler as referências aqui, a gente não tem tempo. Mas nessa referência, o que foi que Deus prometeu a esse idólatra, esse cara que estava numa terra desmantelada, uma vida toda? Primeiro, ele prometeu fazer dele uma grande nação. Já pensou? Ei, cara, sai do meio aí. Não tem nada, mas eu vou fazer de tu um grande povo. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer teu nome. E você vai ser uma bênção. Olha aí que maravilha. E eu vou abençoar os que te abençoarem. Mas também vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Que nele todas as nações da terra vão ser benditas. Olha aí que promessa. Gente. Entenda uma coisa, nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Nós somos o Israel celestial, o povo de Deus. Entenda uma coisa, quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Agora, se você no meio se meter e amaldiçoar também, aí você está tomando o lugar de Deus. Quem armar contra você, cilada contra você, Deus vai pegar. Mas não queira fazer o serviço de Deus, não. Deixa Deus agir. Só que essa vontade da nossa carne não se converte. A gente tem que aprender a dominar esse sentimento doentio que há em nós.
Porque nós sabemos de onde. É por isso que eu estava dizendo para a irmã, ó, nós nunca precisamos esquecer quem somos nós, de onde viemos e quem somos. Em qualquer momento, se afastar de Deus, nós voltamos a ser quem nós éramos. Não existe supercrente. Ou está no Senhor, ou vai voltar para a lama. Nunca ache que você é autossuficiente. Diante daquela luta todinha permitida por Deus, foi o único pecado de Jó. Foi a autossuficiência. E ele foi forçado, porque os amigos tudo dizendo, rapaz, isso aí, ó, tu tá passando por isso aí, é pecado. Tua vida está desmantelada, por isso que tu tá nessa miséria aí, cheio de ferida. Teus filhos morreram, é porque tu tem a vida de pecado, te converte, pede perdão a Deus. E Jó lutou e disse, aí olha para o Senhor e disse, Senhor, eu sou um homem direito, olha aí, faço tudo que tu manda, faço o local de tal, então eu não era para eu estar passando por isso, não. Aí eu fui o pecado dele. Querer se defender. Nunca queira se defender diante de Deus. Deixa que a tua defesa o Senhor já tem pronto. Você só precisa olhar para você mesmo. É o que eu estava dizendo para a irmã. Muitas vezes as pessoas dizem as coisas com a gente. Ah, porque você é assim, assado, e a gente engrossa e quer discutir. Quando você tenta se defender, isso eu já estou indo para a área da psicanálise. Você parte para a defesa, é melhor você parar e olhar. Porque quando você quer se defender, é porque você é aquilo que o outro está dizendo. Você só não quer aceitar. Quando a gente bate muito contra uma coisa, com uma revolta tão grande, é porque é aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas aí tem as crenças limitantes. Foi dito para mim que era pecado, que eu não podia, que isso era errado e tal. Mas dentro de mim a vontade de ser aquilo. Olha, quando você vê um cara que tem verdadeira repulsa a ponto de espancar um homossexual, tem gente assim, né? Que por mim eu matava e tal. Ele é no armário. É um futuro. Ele só não tem coragem de sair do armário. Por isso que ele se vinga querendo destruir aquilo que está nele. Porque ele mesmo não aceita. Mas essa é a vontade que ele tem. Você está entendendo como é a nossa mente? É isso que a gente vê nos consultórios, gente. Tem gente que chega com problema que eu vou dizer. Só olhando assim. Em língua É verdade. Tinha um soldado, vou dizer o nome dele, que trabalhava com a gente. O soldado chegava todo dia lá no meio da gente dizendo que eu peguei uma menina por lá e fiz assim. Esses cabagabolas, você já sabe que é mentira. Ah, porque eu fiz por aqui, por acolá, por aqui. Depois não pegaram, não foi um caminhoneiro fazendo com ele. Tá entendendo? Então, gente, você tem que ter cuidado com isso. Quando alguém estiver dizendo muita coisa, pare e olhe para você. Em vez de revidar, olhe para você. Se realmente não tem um fundo de verdade naquilo que estão dizendo de você. E muitas vezes a gente quer logo partir para cima para esconder a verdade que está dentro da gente. Então Deus, essas promessas que Deus fez a Abraão, ela vale para você, Terezinha? Se balançar a cabeça mais uma vez, eu jogo essa garrafa. Era igual na sala de aula, né? O cara estava cochilando, a pancada batia no quartel. O tenente fez uma bola desse tamanho com uma meia cheia de areia. O cara cochilou, era pá, que a cadeira virava. Essas bênçãos é para nós. Você vai encontrar na Bíblia, a Bíblia dizendo, eu vou fazer de você um povo grande, você vai ser abençoado, eu vou cuidar de você, sua vida vai ser uma bênção. Essas promessas estão para nós. Agora, a nossa diferença para dele é porque ele correu para cima para agir pela fé que tinha no coração. E nós muitas vezes barramos essa fé.
Nós precisamos buscar de Deus o dom da fé. Dom é diferente dessa fezinha meia bola que nós temos. Não, eu tenho fé em Deus. Mas quando o negócio acosta, será que vai dar certo? Que fé é essa? Fé é sair sem direção. Deus diz, vai e vai. Fé é dizer, me dá teu filho. O único filho que tu tem, ele lá, toma. Isso é dom de fé. A nossa fé é meia bola ainda, né? Mas Tiago vai dizer que nós não podemos ter uma fé variável que nem as ondas do mar, que dia está lá em cima e dia está lá embaixo. Né? Ela precisa ser constante. Creio, por isso digo, por isso faço. Também Deus deu para ele e a sua semente a terra da Palestina para sempre. Para quem foi que Deus deu a Palestina? Para Abraão e para o seu descendente. Foi por Ramais não, viu? Não foi por Ramais. Porque como Deus fez isso? Porque Ele agradou fazer pela maravilhosa graça. Foi pela graça que é de vocês. Israel já dividiu aquilo ali, rapaz. Olha, para poder fazer a paz, Israel já deu parte da Síria, o Golã todinha, já deu Jericó, já cedeu várias partes, mas eles querem Jerusalém. Jerusalém não tem jogo, velho. Jerusalém não tem jogo. Vamos lá. Pela graça, Deus cumpriu a vontade em Abraão e fez dele um homem de muita fé e fidelidade. Foi isso mesmo que Deus fez e ainda faz. Olha, se você resolve agir pela fé, Deus a cada dia mais vai multiplicar a tua fé. Porque Ele vai olhar e dizer assim, olha, meu filho, a minha filha está indo do jeito que eu mandei. Ele não está vendo. O que é fé, gente? Que pela graça dele está aqui, isso aqui. Hebreus 11. O que é fé? É crer numa coisa que você não está vendo. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Isso é fé. Eu espero a vitória, eu não estou vendo, mas eu vou em direção. Deus não prometeu? Cutucar uma Terezinha. Faz tua fé acontecer, mulher. Qual a tua fé? Qual a certeza que tu tem? Que teu neto vai se dar bem e vai ser um grande homem, né? Com certeza. Você está vendo isso já? Não, está longe? Então deixa, irmã. Deixa a tua fé agir. Não, mas negócio de choro. Taca a terra nos olhos dela, porque ela estiver Eu chorando. choro, mas eu sei que ele vai estar. Ele diz assim, vó, a senhora chora, mas quando eu estiver mandando uns euros no castelo, a senhora vai ficar alegre. Aí, ó. Então crê. Ele é um menino diferente. Qualquer coisa que ele começa a fazer, ele faz. Já é uma Então, o que ele começa a fazer, grande ele bênção, né? faz. O padrinho dele trabalha com negócio de avião de controle remoto, com aqueles drones, esse negócio. Às vezes fico esperando ele chegar para pedir uma opinião aí para programar um drone para ele. Ele disse, não, eu faço, mas não confio no que eu estou fazendo. E ele espera por ele. Deus decidiu fazer isso pela graça, puramente. E não porque Abraão pediu, nem porque mereceu, e nem porque era um homem bom e justo. Olha aí. Deus olhou para Abraão e disse, fazer que nem aquela piada do Romário, né? Deus olhou lá para cima, peixe, e diz, ele é o cara. Deus olhou para o Éfeso e disse, é o cara. Ele não merece, é cheio de mal pelas costas, mas eu vou abençoar. É Deus, gente. Ora, se fosse assim, ele tinha pedido currículo, aí nós estávamos ferrados. Simplesmente ele, aprove a ele, olhar para a gente e dizer, é essa família que eu quero, é esse povo que eu quero. Aí nós vivíamos o quê? No desmantelo, na mentira, no pecado. Merecia? Não. Mas ele escolheu. Estamos aqui. Amém? Estamos aqui.
Abraão não era um homem bom e não era um homem justo. Assim como eu, Antônio, o Almir, um bocado aqui, nem bom e nem justo. Nós estamos aqui, pela misericórdia, pela graça, Deus cumpriu a sua vontade em Abraão e fez dele um homem de muita fé, fidelidade. Foi isso mesmo que Deus fez e ainda faz. Gente, se você se permitir, Deus já te escolheu. Essas promessas é para a tua vida. E se você deixar, Deus vai fazer a tua fé se multiplicar. Porque ele fez com Abraão e ele ainda faz com a semente de Abraão. E nós somos a semente de Abraão. Abraão falhou quando estava provado por Deus. Quando houve uma prova na vida dele. A grande fome na Palestina. Ele fez o que muita gente faz. Fugiu para o Egito, que é o símbolo do mundo. Uma falha. Ele podia ter aguentado. Se Deus mandou, Deus ia prover. Mas nós temos um negócio de querer dar um jeitinho. Não é não? Depois vamos ali para o Egito, que lá tem comida. Esse negócio de querer dar um jeitinho é que muitas vezes quebra as pernas da gente. A falha dele foi ir, assim como depois nós vimos Jacó mandar os filhos para o Egito, o povo virou escravo, tudo por conta de ir buscar. E outra coisa, viu? Você vai para o Egito, depois fica com saudade do Egito. Tem crente dentro da igreja com saudade do mundo, gente. O Egito simboliza o mundo. Muitas vezes dizem, rapaz, estou aqui na igreja, mas o negócio está tão sem graça lá. Uma geladinha e tal, minhazinha e tal. Não é não? Ainda está com saudade do mundo, dos pepinos, dos alfaces. Rapaz, era uma das coisas que mais vinha na minha consciência. Deixar de tomar minha gelada. Eu vivia a música do mundo. Mas por quê? Não se apegava não, viu? A Deus mesmo, era só a música do mundo. Mas por quê? Depois nós vamos trabalhando isso devagarinho, vamos com calma. O quem manda, Daniel, voltou para o Egito, dá problema, tá? Se voltar para o Egito, dá problema. É a coisa da bebida. Dá licença, numa casa de praia. Aí aquele meu cunhado, né, que é cunhado dele, a gente foi para casa de praia e ele é evangélico, mas a esposa ainda tá, ele se batizou, a esposa não foi, aí gosta de uma cervejinha e tal. Aí a gente tava lá embaixo, eu, ela, minha outra cunhada, a irmã dele e o filho, o sobrinho dele. E ele, mais o Roque, que é o esposo dela, ele disse, olha, tudo no Egito, porque a gente estava escutando as músicas de Lulu Santos. Tudo no Egito. Aí quase que dá briga, porque o filho não gostou o que ele disse. E a sabedoria, né? E a sabedoria. Aí ficou, o pai tem que me respeitar, porque eu não sou evangélica, ele tem que respeitar, porque eu gosto das minhas músicas. Aí ficou, e todo tempo dizia que a gente estava no Egito. Eu estou, Roque, no Egito. E eu estou, Roque, estou no Egito. Estou no Egito, porque eu me lembro. Ó, quando o crente amadurece, e vive pela fé e pela graça, nessas coisinhas que vai desmotivar. O que é que Paulo dizia? Rapaz, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu me faço até de doido para ganhar os doidos. Paulo não tinha tempo ruim, não. A Bíblia, entendo, estou falando aqui numa sala de aula. Hoje não vamos confundir as coisas com a pregação, não. Olha, em canto nenhum. A Bíblia vai condenar a bebida. A Bíblia condena a embriaguez. Estou falando para crente, presta atenção, seu amigo. O judeu é um povo que festeja, o casamento durou 8 dias, tomando um vinhozinho. Mas eu posso dizer isso, Almir, no público, para nós que saímos do vício? Primeira coisa que a gente vai sair da igreja. Porque quem saiu do vício, se tomar, não tem alicerce para tomar uma taça de vinho, que muitas vezes é bom para a saúde. Mas se ele tomar uma taça, ele toma 5 litros, toma não, amigo? E dos 5 litros desanda, vai bater na lá. Aí daqui a pouco tá bebendo. Eu fui fazer Vai ficar tontinha. Eu fui fazer o cabelo de uma amiga minha sábado passado, aí
eu comecei a falar da minha história, né? Da minha vida com o Almir. Aí ela pegou e começou a falar do marido dela, né? Que o marido dela é da igreja. Eles começaram a ir para a igreja, ela já se batizou. Aí ela agora é diaconisa da igreja, essas coisas. Mas só que ele não participa, só vai para a igreja acompanhar ela, né? Aí ela dizendo, não sei o que é que eu faço. Eu já conversei tanto com ele para deixar essa bebida. Aí ela disse que conversando com ele para ele deixar, né? Aí ela disse que ele disse assim, por que eu vou deixar de beber o vinho? Se na própria Bíblia diz que eu posso tomar, eu não posso me embriagar, mas eu posso tomar. Pois é, aí é que está a questão. Porque se nós, desde o começo, tivéssemos trabalhado há tempos atrás, dentro do que é certo, mas não foi assim, proíbe, é pecado. Aí fica, muitas vezes, tem crente que entra na tua casa, eu tomar água aqui para olhar o que é que tem dentro da tua geladeira, mano. Cheirar a tua latinha. Tomou uma Aí ela disse que cerveja. é muito condenada por isso, porque ele bebe e não esconde não. Ele disse que bebe, mas ele disse que não está pecando não, porque ele está tomando por esporte, ele não está se embriagando. Mas aí, ó. Não vá debater. Não é isso. Olha, Do jeito que ele está fazendo, está errado. Isso não pode se virar uma rotina, não, porque isso vai causar uma dependência. Aham. Se ele tivesse num evento uma coisa, se serve uma taça de vinho, para ele não ficar, ele toma uma taça de vinho, tudo bem, mas o cara, quem era doente, sabe que, olha, o alcoólatra, ele tem que ter consciência que ele é doente. Enquanto ele não toma uma consciência, ele não cura. Porque que doente, rapaz, eu tomo só por esporte. Esse negócio de por esporte, o cara vai pra roça. Quem bebeu aqui sabe. Eu não estou falando para menino. Ano novo e Natal, eu pergunto ela assim, então um champanhezinho pode não? Ela, bebida, alguém? Não. É, né? Se eu começar a tomar um champanhezinho... Aí você vai pra roça. Almir, o cara que vive a vida dessa maneira, ele não pode nem inventar de passar perto. Aí é onde eu digo, é onde a nossa fé precisa nos fazer consciente, irmã Daniela. Eu sei quem eu sou e sei o meu limite, mas eu não posso querer medir o Milton pelo meu limite. O erro das igrejas é isso. Eu não uso calça comprida. Sou mulher, não uso calça comprida. Problema seu, isso não é pecado, a Bíblia não fala. Mas tu querer que ela use porque tu não usa, tá errado. Então ninguém pode medir os outros pela gente. Né? Uma vez eu até ri de uma coisa que o pastor Jessé falou, quando ele dirigia a igreja no Icó. Uma senhora muito rica aceitou Jesus e ajudava ele muito e tal. E as irmãs de oração começaram a ficar com a cara feia, que a mulher era bonita e usava umas calças jeans, ela trabalhava com comércio, de um lado para o outro. As irmãs de oração não se reuniram. Pastor, nós queremos falar um assunto muito sério com o senhor. Pastor, diga. Não, nós estamos querendo saber quando é que o senhor vai tirar a calça da irmã. Ele disse, nunca, que o marido dela me mata. Eu vou tirar as calças dela nunca. Você está entendendo? Eu não posso medir o Elvis por mim, não. Porque a fé minha não tem nada a ver com a dele. A intimidade que ele tem com Deus não é igual a minha. E eu preciso me conhecer. Para saber quem eu sou, onde Deus me resgatou e como eu era. A diferença aqui, como Deus resgatou eu, resgatou o Antônio, é muito diferente como Deus resgatou o irmão ali. Nós tínhamos uma vida totalmente. A questão tava com a roupinha arrochadinha, blusinha. Era não, Almir! Arrochadinha! Brigava com ela, porque ela andava com a Toda acochadinha! O dedo, eu tava tanto ciúme dela que tava bêbado, peguei aqui, ó, quebrei foi meu dedo. Ela tava com a Foi blusinha rasgar a roupa. a blusa dela, eu meio queimado, eu tá com essa blusa aí, aí eu peguei, ó, tá bem, quebrei esse meu dedo aqui, puxando assim. Quer andar nu, é? Então tira essa blusa, eu peguei aqui, ó, o dedo quebrou bem aqui. Era pra ter quebrado, era a mão todinha. Aí eu disse assim, ai, meu dedo, quebrou meu dedo, o dedo tava tudo caralho. Foi eu não. Aí eu mandei ela puxar o dedo, tá aqui até hoje. Tu ainda puxou, irmão, era pra ter tacado na pedra em cima do dedo desse feliz. Olha, ela tá com a blusinha bem aqui, mostrando. Ai, tu quer mostrar
ajudar os outros, né? Aí eu peguei aqui, ai, meu dedo tá quebrado. Aí, puxa, ela. Ela voltou pro lugar, não jeito assim não. Aí, com os tempos, começou a andar com vestidão, eu olhava assim, vestidão é esse, comprido e saia. Aí eu. Já ficou com raiva do vestidão. Aí muda, a pessoa vai mudando aos poucos. Aí eu pensava, aquela menina anda toda pelada, hoje tá todo com vestidão aí, andando. Mas são essas coisas que a gente fica... Hoje você chega dentro de uma igreja, essas igrejas mais tradicionais, querem te obrigar a ser o que eles querem, sem ser uma coisa que a Bíblia ensina. Mas quando tu chega novo convertido, tu acha que aquilo é verdade. Ah, não pode aparar o cabelo, 3 dedos. Na Assembleia de Deus mais antiga, pode tentar, se tirasse 2 dedos, era 6 meses de banco. E a sobrancelha, quando fica branca, tem que deixar cobrir os olhos, é? É. O pastor do Tempo Central mandou disciplinar uma irmã, porque a irmã fez as unhas e pintou as unhas. Aí eu conversando com ele, essa mulher agora quer viver desse jeito, igual as mulheres do mundo, as unhas tudo vermelhas. Aí eu olhei para ele, eu digo, mas não era tu que estava lá no salão ontem, não, fazendo a tua? Sim, mas é um negócio transparente. Eu digo, só mudou a cor, meu amigo. Só veio me esmalte. Ele ficou com raiva de mim um bocado de dia. Ele pode fazer a dele e botar transparente, a irmã não pode botar vermelho dela. Por que ele não botou vermelho? Tá entendendo? Vamos na Bela Vista, era uma guerra para mandar eu tirar minha barba. Eu digo, eu não tiro, a barba é minha. Pensou? Ah, isso não é coisa de crente não, tá parecido Frei Damião. Era igual o pai dos meninos, quando eu namorava com ele, né? Eu gostava de uma sainha de preguinha aqui. Olha aí, Almina, era só a irmã Era não. pau meu tomando da minha saia. Pau e meio. Aí ele dizia assim, amanhã se eu for me encontrar contigo, tu tiver com essa, aí ó, uma blusinha manga comprida, arregaçada, bem bonitinha mesmo. Aí, olha, solteira, né, não tinha feito. Aí ele, amanhã se você tiver com uma roupa que essa daí, eu vou rasgar. Eu digo, como é a história? Eu vou rasgar essa saia. Eu digo, pô, eu vou vestir ela de novo amanhã que eu quero ver se tu rasga. Sabe por que tu não rasga? Porque eu não sou nada tua. Eu não sou mulher tua, eu não sou nada tua. Por que tu vai rasgar minha roupa? Pois eu vou vestir ela, eu duvido tu rasgar, vou ter o vestido novo. Ele vai rasgar por quê? Se eu não era nada dele, por que ele rasgava? Porque eu era namorada? Vai, rapaz. Essa é valente, essa é valente. Vestir de novo, eu digo, eu vou vestir de novo, eu quero ver se ele vai rasgar. Ah, se ele rasgar, sai aperta o alto. Eu achava bom era que viesse com a curtinha, eu doido pra pegar uma chance. Então, gente, olha, vamos aprender isso. Quando a gente conhece quem somos nós conhecemos nosso limite. Quando a gente olha para nós, em vez de olhar para o outro, para a vida do outro, porque é que o outro está agindo assim, vamos olhar para nós. Que muitas vezes a gente contesta os outros, diz as coisas com os outros, e é tudo que a gente quer fazer. Aí critica os outros. Tudo que eu digo do outro é de mim que eu estou falando. Aprendam isso. É de mim que eu estou falando. Eu só não estou admitindo, nem estou olhando para mim. Tá certo? Vamos lá. Não volta para o Egito, não, tá certo? Fique na terra prometida mesmo. Às vezes o salvo tenta resolver seus problemas e dificuldades da vida por si mesmo, em vez de confiar em Deus e chegar mais perto dele. Deixa Deus resolver teus problemas. Para de querer passar na frente, tentar resolver. Né? O negócio acosta, nós vamos fazer outro consignado, vai se ferrar, né? Tá vendo? Eu fiz essa semana. O que aconteceu quando Abraão estava no Egito, ou no mundo? Ele ficou fraco, inconstante, vacilante, comprometido, e por tudo isso ele mentiu. Olha aí, quando ele foi para o Egito, mentiu, disse, não, isso aí não é minha mulher, não, é só minha irmã. E o faraó, e tal, e se deu bem, porque o cara fica fraco, fica vacilante. Meu irmão, muitas vezes a gente fica dando satisfação. Olha, tinha um irmão que congregava com a gente, o Zé Carlos, hoje está no mundo. Ele aceitou Jesus, mas toda noite ele estava lá no boteco, olhando os meninos jogar dominó, que era a vida dele. Não, os caras estão bebendo, mas eu não bebo. Só foi questão de tempo.
O que é que tu quer lá? Resiste o diabo, ele fugirá de vós. Se era a tua fraqueza, meu amigo. O irmão disse, pastor, eu tenho maior vontade de ir lá para o passeio público, pregar para as prostitutas lá. O que é que o senhor acha? Eu digo, não vai não. Aí ele disse, mas como é que você viu o negócio? Tu só vivia lá, mano. Quando tu chegar lá, que as meninas começam a deixar de besteira, véio, só uma vez. Quando der fé, tu tá deitado debaixo do banco. Mas tem que... Quando eu aceitei Jesus, um sujeito ligou para mim que eu era mercadoria do Paraguai, né? Aí, dizendo que tu é crente? Eu digo que sou. Só uma semana, vem aqui para nós trocar as ideias. Eu digo, vou nada. Então a gente tem que fugir dessas armadilhas. E só foge como? Quando você se conhece, meu amigo. Se o meu pecado era isso aqui, eu não posso estar brincando com aquilo que é o meu fim, não. Se o seu pecado era bebida, era droga, você não pode estar brincando, nem olhar para esse negócio. Né? Se o pecado era aquela música do mundo, bambolê, não era, Rico? Nem olhar. Ontem eu estava numa discoteca, né? Aí, a Você discoteca. era no tempo de discoteca, né? Irmã, eu arranjei um problema grande lá na igreja, eu estava dirigindo. Sambar, eu nunca aprendi, né? O diabo não gosta de mim, não, porque eu nunca aprendi sambar. Eu estava dirigindo um trabalho, aí chegou o dia dos namorados, né? Eu digo, rapaz, vamos fazer um evento com os casais da igreja e tal, e tal. Reuni e tal. Aí começaram a dar detalhes. Aí a irmã disse, vamos ouvir uma música. A gente fecha aqui a igreja, aí bota umas músicas da época, discotecazinha, um jogo de luz, tal e tal. Aí só nós mesmos e tudo. Eu digo, rapaz, pois não é, irmã? Isso é interessante e tudo. Aí terminou a reunião, eu fui embora. Pá, os crentes foram tudo lá em cá, atrás de me pegar. Eu digo, irmão, tu acha que eu vou fazer uma discoteca dentro da igreja? Foi só para saber quem é quem. Que a irmã era santa demais, mas na hora que eu dei corda, foi a primeira que colocou o jogo de luz, foi ela. Foi ela que deu logo o primeiro palpite. Mas se metia na vida de todo mundo. Quando o salvo deixa o lugar da bênção para ficar no mundo, que é o Egito, isso vai acontecer cada vez mais, é o pecado. Gente, quando você se afasta do Senhor, da casa de Deus, do lugar da bênção, para voltar para as coisas do mundo, para as obrigações antigas que você tinha, a tendência é o pecado. Gente, uma das coisas que por que é que a Bíblia manda a gente congregar? Porque a gente estando só fica fraco, não fica? Quem é que me diz que sozinho todo dia lê a Bíblia, todo dia... Eu faço isso porque eu preciso utilizar na sala de aula, eu preciso pregar, então eu tenho que estar. Mas quem não tem? Vai ler a Bíblia todo dia? Não vai. Não venha com conversa não, que não vai. Se eu perguntar, quem já leu a Bíblia toda aqui? Eu nunca li. Aí, viu? Apareceu um. 12, estou terminando a terceira. A Pois é. Mariazinha já leu, ela tá lendo de novo, ela disse. Mas se não dá para ler a Bíblia toda, lê o Novo Testamento, menos 2 vezes por ano. Que nós estamos na graça. Não li de jeito nenhum. Bota a mão na cabeça dela aí, Bill. Vou mentir. A gente disse que leu e não leu. Não leu. Pra que essa mentira? Irmã Daniele, Eu gosto de ler aleatório. 80% dos ditados pastores nunca leram. Tem um Olha, aqui em doido da cabeça da gente que a gente não entende do jeito daquele monte de Não é nome. endoidar. É assim, é porque a pessoa às vezes não. Né, no meu modo de ver, eu vou dizer para que pastor eu já li sem eu ter lido. Aí se eu me perguntar uma coisa, eu não saber. você quer ver quando você vê que um pastor é um homem que gosta de Bíblia? Quando a pregação dele é expositiva. Ele lê o texto e ele trabalha o texto todinho. Quando você vê o cara lê o texto, lê só aquilo, e começa, eita que Deus vai dizer, pai, só aquele emocional, Deus está falando para mim, minha amiga, esse cara não conhece de Bíblia, ele nunca leu nem 10% da Bíblia. A pregação do pastor Francisco é muito bonita. Francisco, ele viaja na Bíblia. Ali é, viu? Ele viaja na Bíblia. Mas não vamos botar nome de gente aqui, né? Não é para dar problema. Mas todos... Eu que o digo. Então vamos só focar em nós aqui. Tá entendendo? Porque a pregação expositiva, ela é a pregação mais difícil.
Porque você vai explicar o texto, que é o que é interessante para nós, é o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu quero que você escute, não. Não é bênção que eu tenho que lhe apresentar, não. Se o texto está dizendo que você tem que mudar e ser transformado, eu tenho que dizer aquilo para você. As pessoas não gostam de ouvir pregação expositiva. Gostam de ouvir textual, você pega um texto e vai-se embora. Temático, o tema é bênção de Deus sobre a sua vida. O derramar, tem uma igreja de um amigo meu acolá que é só misericórdia. Derrubando as muralhas de Jericó. Um milagre na porta da tua casa. É só essas coisas, gente. Sapateado que não tem que segure. Mas aí as pessoas estão tão acostumadas com isso que quando vai para uma pregação que vê o pastor ensinando a palavra, fraco demais. Dá som, né? Dá som. Uma vez eu dando aula, que é bom que é para você, eu estava dando aula para pastor. A consagração. Aí aí eu escutei. Sabe que guarda vê demais e escuta demais, né, guarda? Ouvido de tuberculoso. Eu ouvi quando um cutucou o outro e disse, isso aí é igual tronco de bananeira, não pega fogo não comigo, olha. Porque eles só faziam essas coisas. Gente, se a palavra não te transformar, não vai ser emocional, não vai te transformar, não. Porque naquele momento a emoção faz você chorar, faz você se alegrar, mas depois, ó, volta. É momentâneo. Agora a palavra não, ela fica. Ela faz alicerce, ela faz morada e ela não volta vazia. E trabalhar o texto, você não pode pegar um texto e trazer para o dia de hoje, querendo dizer que para hoje serve para ele. Não, é para aquilo que ela serviu lá. Eu não posso mudar o sentido da palavra de Deus. Tá certo? Então não vamos voltar para o Egito, não. Abraão antecipou a história de seus descendentes, habitando por breve tempo em Canaã. Peregrinou por Egito, saindo dali com riquezas e honra, como Israel fez tarde no Egito. Olha, ele saiu com riqueza e honra, mas não foi uma coisa muito boa para ele, né? Custou caro. Muitas vezes você voltar para o mundo, para um emprego bom, para ganhar dinheiro, isso e aquilo, e o prejuízo, seu pecado, ser a perda da tua salvação, vale a pena? Sabe, muitas vezes tem pessoas que vivem só nessa cegueira de dinheiro, felicidade, não é isso. Se o dinheiro e os bens te dominar, tu está morto. Aqui no industrial tinha um irmãozinho que às vezes a gente ia comer lá, ele tinha uma buchada caprichada, a buchada do Pedrinho era desse tamanho. Né? Umas 2 vezes, foi, mas é. Aí o Pedrinho disse, pastor, a partir do próximo mês, não venha mais aqui no domingo não. Ele, por quê, velho? Está me expulsando? Ele disse, porque a partir do próximo mês, o domingo vai ser do Senhor. Vou acabar com esse negócio. De domingo a domingo eu estou aberto aqui e as coisas aqui em casa não tem jeito. É só de manter. A partir de domingo vai ser do Senhor. Eu não abro por dinheiro nenhum, não. Está entendendo? Quanto mais ele vendia, mais não lucrava com nada. Então, gente, olha, um cara que nem era crente, mas tinha umas atitudes de crente. Vocês aqui, os mais antigos, mais novos não, mas o mais antigo vai saber. Alfredo da Peixada, que era mais antiga, mais conhecida aqui, os turistas vinham de fora, tudinho para lá. Quando o Alfredo era vivo, era uma coisa. Depois que o Alfredo morreu, que a mulher dele e aqueles filhos dele ali, já não é mais a mesma coisa. O Alfredo de manhã, ele, para tomar café, ele mandava chamar os guardas na cabine, que ele não tomava café só. A mulher dele mandava pegar o nome de quem estava na cabine, que chegasse outro lado, merendava. Na sexta-feira santa, porque ele começou pescando e vendendo piabinha ali com cachaça, na beira da praia. E se transformou naquele nome de negócio. Na sexta-feira santa, ele não abria, que é o dia que os restaurantes que vendem peixe mais abrem. O restaurante dele não abria e era uma fila imensa das pessoas para receber jejum. Cuscuz, macarrão, ele mandava dar para todo mundo. E os pescadores que foi da época dele, além do jejum, davam um dinheiro por fora.
Vai ver agora, a mulher dele e os filhos acabaram com tudo. A tia Maí botou lá na Praia de Iracema, mas a véia é ruim, mais ruim do que falta de fogo. É. Então é isso, gente. O homem não era crente, mas tinha um coração quebrantado diante de Deus. Reconhecia de onde ele veio e quem era ele. E muitas vezes, olha, Deus não tem abençoado muito da gente, porque ele sabe, ó, se eu der o que esse caba pede, nunca mais ele volta aqui. Se eu melhorar a vida dele, nunca mais ele volta aqui. A gente tira pelo que o pastor diz, pastor Vieira, que entra em oração com gente aqui e tal, Deus começa a abençoar e tal, o cabo desaparece assim que a bênção cai na mão dele. Aí quando acaba, Vem de novo. Quando tá na feira, vem de novo. Você está entendendo? começa lá de cá. Então, em sua própria conquista e ocupação, Abraão dividiu a terra com Ló, os territórios através da qual ele tinha viajado antes, como nômade, agora havia tornado sua habitação permanente. Então, na hora que ele dividiu as terras com Ló, o que foi que o Senhor disse para ele? Vem cá, olha para o céu, vê se tu conta as estrelas. Olha daqui para onde tu olhar, onde teu olho conseguir alcançar, eu vou te dar tudo. Inclusive as terras onde o sobrinho dele foi e escolheu. Então é assim, cara. A promessa de Deus é viva na nossa vida, amém? E ela vai se cumprir. Quando é que a promessa não se cumpre, gente? É quando a gente não permite. É quando a gente quer resolver. É quando a gente quer fazer segundo a nossa vontade. Se a gente permitir que Deus conduza a nossa vida, nós não vamos precisar voltar para o Egito para pegar resto de pepino e melão, não. Você está entendendo? Precisamos ter consciência de quem nós somos, mas mais ainda, quem é o nosso Deus. Tá certo? Nós vamos estar encerrando a parte B, né? Na próxima aula nós estamos na 28, que vai ser a primeira guerra entre Melquisedeque. Vixe, aí você vai pegar aqui. Amém? Amém. Estude esse capítulo 14 em casa. Tá bom? Olha, se vocês forem ler nesses capítulos, olha aí, na semana é um capítulo 2. Quando nós terminar esse livro aqui, vocês vão ter lido o Antigo Testamento todinho. Olha aí. Sem precisar se apressar. Só devagarinho. Gostei, viu, pastor? Cuidado. Gostou? Pela primeira hoje eu peguei um pouco. Eita, salva de palma aí pra rica, rapaz. Eita Deus. Olha, o livro de Gênesis, né? É. Vai nele, ele vai acompanhando. As primeiras leituras eu não peguei, porque eu não entendi bem, meu Rodrigo. Mas como ele está passando o capítulo de lá e como ele, capítulo e versículo, quando chegar lá, eu procuro, vou ler e vou. Isso, olha aí, viu? E Amém? essa maneira de entender. Ela entende do jeito, eu entendo, né? Como eu estava dizendo para ele. Gente, se você lê em casa, você entendeu. Daniela entendeu. O Edson entendeu. Quando chegar aqui na sala de aula, você pergunta e a gente aqui junto resolve. Que às vezes é uma coisinha só que faltou encaixar com a resposta do outro para poder dar certo. Amém? Amém? Alguém quer fazer uma pergunta sobre a aula de hoje? Não, né? Sei que alguém ia perguntar sobre a dúvida do... Amém. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Ó Senhor, abençoa cada um de nós. Nos leva em paz, nos dá um domingo abençoado, que mais tarde nós possamos estar aqui orando, louvando, adorando na Tua presença. Abençoa as irmãs, Senhor, que prepararam esse lanche maravilhoso, abençoado, Senhor. Multiplica nas suas vidas, que nunca venha a faltar, mas sempre, Pai, venha se multiplicar. Nos dá graça, nos dá sabedoria, nos leve em paz. E que tudo que nós venhamos a fazer seja sempre para a honra e a glória do Teu santo e maravilhoso nome. E quem crê diz, amém.